Olá a todas e todos, sou o João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola. O tema de hoje é o tema sobre o funcionalismo, uma corrente de várias áreas, que misturou várias áreas aí como antropologia, história, filosofia, etc., e que marcou a fundação das ciências sociais. Antes de começar a minha aula, quero te convidar a se inscrever no Brasil Escola, aqui no nosso canal, deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. Vamos lá? Bom, pessoal, funcionalismo. Muitos autores tratam esse tema de uma maneira mais ampla. E aqui eu vou tentar fazer um recorte espacial e temporal para entender o funcionalismo. A gente às vezes utiliza no senso comum o funcionalismo para entender o funcionalismo público, o corpo dos funcionários públicos. Aqui não. Aqui nós estamos fazendo um recorte específico para a área das ciências sociais, especificamente a antropologia, que é a parte mais interessada nesse assunto. Primeira coisa é que o funcionalismo é entendido como a junção de várias áreas do conhecimento, que misturariam, por exemplo, a psicologia, a antropologia e, claro, a sociologia, a filosofia e a sociologia. Nessas variadas áreas, as ciências sociais, existe então um intercâmbio de vários elementos, Mas, no entanto, de uma área externa às ciências humanas, a biologia deu uma inspiração muito grande também para o funcionalismo. Os autores que nós citaremos daqui a pouco, analisaremos 3 autores aqui, criaram, na verdade, uma inspiração, criaram uma nova teoria se inspirando nas teses vindas da biologia. Então, durante o século XIX, na época de formação das ciências sociais, o funcionalismo exerceu uma grande influência na construção dessa nova ciência. Nova ciência que partia para entender o seguinte elemento, o seguinte esquema: a relação entre indivíduo, instituição social e sociedade. Ou seja, indivíduos compõem instituições, num lado mais macro da relação, compõem a sociedade. Ou seja, que lugar, que papel exerceria o indivíduo dentro das instituições sociais dentro de uma sociedade como um todo. Então, uma visão mais ampla dentro da antropologia, da sociologia, entende que o funcionalismo foi uma corrente de autores que baseavam esse tipo de explicação. Atenção, por favor. Essa explicação do funcionalismo se baseava numa leitura macroespacial. É até interessante essa explicação, porque toda vez que eu utilizo a palavra macroespacial, é que o foco do funcionalismo não é o indivíduo deslocado do corpo social, mas é o papel que ele exerce no corpo e para as consequências desse corpo social. De modo geral, o funcionalismo exerceu uma influência muito grande em muitos autores. Na escola norte-americana, em alguns europeus, mas principalmente eu citaria 3 os maiores expoentes do pensamento funcionalista clássico, Primeiramente ele, o pai da sociologia científica, Émile Durkheim, que foi um sociólogo importantíssimo para a formação da nossa ciência e que constituiu a base de um entendimento da sociedade que agora nós falaremos a respeito disso. Um segundo autor, Bronislaw Malinowski, dentro da antropologia, responsável por criar o que a gente conhece aí, socialmente como a observação participante, teve uma experiência muito importante para entender o funcionamento da cultura lá na região da Nova Guiné, na região da Oceania, e também ele, Talcott Parsons, que foi um intelectual muito importante na sociologia norte-americana. Então esses 3 autores constituem os maiores expoentes, pelo menos os mais conhecidos, por assim dizer, do funcionalismo da sociologia. Então, analisando o funcionalismo, vamos pegar aqui agora 3 grandes autores, acho que são os mais importantes para pensar o funcionalismo. Primeiro vamos entender a obra, especialmente aqui, de Herbert Spencer. Herbert Spencer foi considerado também um dos fundadores da sociologia, popularizou as suas teses a respeito do funcionamento das sociedades, mas ele usava muito o conceito de órgãos, Porque a palavra funcionalismo tem a ver com a ideia de função que cada indivíduo ocupa dentro de uma sociedade. Fazendo uma comparação, que a sociedade seria um organismo vivo. Cada parte desses órgãos representaria uma posição fundamental, algumas partes mais vitais do que outras. Tenta imaginar aí comigo
que essa visão de organismo dele, organismo social, pautaria, por exemplo, a economia com seus vários indivíduos que fazem parte da economia de uma certa sociedade, as questões, por exemplo, da saúde, a educação, e o corpo biológico funcionaria regularmente. A partir desta tese, Talcott Parsons também criou uma estrutura que ele chamou também de funcionalismo estrutural, que baseava uma explicação da sociedade a partir das estruturas que cada indivíduo ocupa numa sociedade e como que isso fundamenta uma espécie de organismo social também pleno, harmônico. Inclusive, cito para vocês aqui para assistirem também uma aula minha sobre o Talcott Parsons e também sobre a antropologia de Malinowski, que já estão disponíveis aqui no nosso canal. Um terceiro autor que também acho fundamental para entender o funcionalismo é Durkheim. E aqui, eu quero lembrar a vocês que o Émile Durkheim é considerado o pai fundador da sociologia como ciência. Deu a ela um método, um objeto de pesquisa que são os fatos sociais, mas que na obra dele tem um ponto também bem claro disso. A sociedade anômica, a sociedade coesa, a solidariedade orgânica, como ele falava, onde cada indivíduo nas sociedades complexas, nas sociedades industriais e tal, ocupa um lugar e uma posição. Existe uma dependência muito grande nas funções de cada indivíduo. Então, nessa noção de organicismo social, que está em Durkheim, que está no Spencer, fica muito claro o funcionalismo. Cada indivíduo ocupa dentro da sociedade uma função. Na obra do Durkheim, ainda há muito mais clareza nisso, porque quando Durkheim pensou as sociedades complexas, o modelo industrial de sociedade, ele afirmava que nós temos um grau de especialização muito grande nas nossas funções. Pensa, cada indivíduo ocupa uma realidade do trabalho, uma posição social muito específica. Porém, esses indivíduos têm uma interdependência muito grande nas suas funções, que como organismo, cada parte depende. Para eu dar essa aula para vocês, dependo fundamentalmente do meu corpo estar bem em funcionamento, bom de funcionamento, para que eu consiga me expressar. Essa foi uma corrente, mas veja, o funcionalismo foi muito criticado também. As críticas ao funcionalismo apareceram fundamentalmente na teoria weberiana, que logo no contexto desses autores, de Malinowski, ali, logo após, eu diria assim, ao finalzinho da vida do Durkheim, Max Weber vem com o método compreensivo, o método da sociologia compreensiva, com a intenção de entender os atos subjetivos e não esses atos socialmente macroestruturais. A crítica do Weber foi uma crítica profunda, dizendo que a sociologia não pode estar preocupada apenas com as estruturas funcionais, mas sim com as intenções, com os objetivos, com aquilo que cada indivíduo subjetivamente provoca. Ora, funcionalismo e o método compreensivo. Estão aí, pelo menos, duas grandes áreas que a sociologia fez parte, constituiu e que deixou pra gente aí muita coisa para estudar. Bom, galera, essa foi a nossa aula com o tema do funcionalismo. Falamos de Durkheim, de Malinowski. Se gostou, dá um likezinho aqui pra mim, um comentário generoso aqui embaixo também. Não se esqueça de entrar nos links que estão na descrição desse vídeo. Tem muita coisa para você ler aqui e aprofundar na minha aula, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência mais uma vez e até a próxima videoaula.